Boa noite. Hoje, quinta-feira, é dia de conversar aqui entre nós com o professor Marco Antônio Villa, né, o historiador e jornalista, né? Já virou jornalista há muito tempo. O bom dessa conversa é que nunca falta assunto. É verdade, é verdade. Não, olha, caramba, o que nós temos de assuntos, porque nós vivemos um momento realmente de um enorme dinamismo para discutir política e tal, porque se nós pegarmos desde o final de semana até hoje, as tentativas, principalmente eu acho que o que me chamou mais atenção, Augusto... Isso, queria que você desse o balanço, né? Desde a nossa última conversa, o que houve de mais importante? Eu acho que essa rearticulação que o governo está tentando fazer da sua base política, até ampliando para aquele empresarial, buscando apoio de empresários e tal, dá a impressão, só a aparência, mas não em essência, que o governo conseguiu ser vitorioso nesse jogo durante esse período tal. Em parte por causa da ausência da oposição, a gente até fala mais à frente sobre isso. Mas o governo conseguiu. De um lado, o Lula entrou decididamente em campo, né, buscando essa articulação. Então hoje você tem uma espécie de condomínio no poder. Você tem quase que 4 chefes de governo. Tem a Dilma, tem o Lula, tem o Temer, tem o Renan Calheiros. A Dilma circulando pelo país com a tal agenda positiva, que é a inauguração de casas populares ali, acho que é isso aí. Algumas dezenas de casas, ela vai, discursa, tenta ocupar espaço na imprensa e tal. E é interessante porque o Lula entrou em campo, vive em Brasília, busca essa articulação. Do outro lado, o Renan Calheiros foi a surpresa que aparentemente ele sinalizava uma atitude de independência em relação ao Palácio do Planalto. Nós conhecemos bem a história do Renan, não é de hoje. Conselheiro presidencial. Então, no começo da semana, em certo momento, teve um dia que 4 ministros foram beijar as mãos do glorioso Renan Calheiros, que construiu uma proposta que ele intitulou uma coisa desconexa, ele chamou de Agenda Brasil, né? Que tinha tudo lá dentro. Tinha até o Brasil sair do Mercosul, pagamento do SUS, aumentar a idade de aposentadoria. Um truque ali para beneficiar esses planos de saúde. Tudo, enfiou a questão lá do SUS, tudo lá no meio. Fez uma salada e chamou aquilo de da Agenda Brasil, que era uma espécie de agenda para o desenvolvimento e tal. E se afastou. E aí, claro que no meio tem a questão do Rodrigo Janot, tem a questão da Operação Lava Jato, certamente foi avisado a ele que ele não vai, ele pode ficar tranquilo, não vai ser aceita a denúncia contra ele, etc, tal, ele vai se livrar. Há um jogo pesado feito aí, tal, pelo Palácio do Planalto, e o Renan passou uma parte da semana dando as cartas, virando uma espécie de sustentáculo principal, que ponto chegou o governo do PT, desse governo, desse projeto criminoso do poder, tal. Em certo momento, o Temer passou a também fazer essa costura política também, o Lula idem, e aí é um segundo escalão, que é curioso que naquela foto, tem uma foto aí trágica, né, dessa semana, que olha lá, essa foto dá medo da gente passar próximo, porque de um lado tem o Lula, tem o Temer, tem até o Sarney, Renan Calheiros, o Jucá, né, etc, até etc. A cor do cabelo é falsa. Não, você olha tudo ali, então você imagina passar perto e desenterrar o Sarney. O que chama a atenção é o seguinte, caramba, é presidente também. Ele tá aí. Você falou que tinha 5 presidentes, pode acrescentar mais um. Então, e o curioso nesse processo que foi se formando, que você observa ali, quer dizer, o Eunício de Oliveira lá do PMDB Ceará e por aí vai. Todos a serviço da pátria. Todos a serviço da pátria. E o curioso é que você tem então esse processo que a presidente hoje, ela não é mais a presidente da República, ela de partilha. Acabou. Você escreveu um artigo no Globo dizendo isso, o governo acabou. O governo acabou. E ela está partilhando, então, para esse cheio de presidente, mas acabou. Está tentando dar um sentido, o Ministério continua incapaz, inoperante como era tal. Ela busca fazer essas viagens para locais especialmente designados, onde ela tem controle da plateia, onde não haverá problema. Caso do Maranhão, foi lá, inaugurou, lá deu 100 casas do projeto lá Minha Casa Minha Vida, etc. tal. Mas o governo conseguiu ocupar um espaço na imprensa, isso que é curioso. Na imprensa, se alguém for ler esse noticiário daqui 40 anos... A imprensa também dá espaço para tudo. Para tudo. Isso aí é a flor do recesso, não acontece nada. Isso, mas há esse espaço e ao mesmo tempo você tem um agravamento da crise econômica, a questão da nota
em relação de grau de investimento, né? Exatamente. O Brasil já caiu e a tendência é de queda tal, né? Os indicadores econômicos continuam mostrando que a situação ela é extremamente grave, os índices de popularidade da presidente continuam abaixo de 2 dígitos. E vão caindo mais. E vão caindo mais tal. E nesse processo de desgaste em que aparentemente o governo se recupera e até organiza algumas manifestações, como aquela do Instituto Lula, né? Reuniu algumas dezenas de pessoas para dar um abraço ao Instituto com a presença do Lula, etc. tal, que jogou rosa, e os metalúrgicos estão fazendo um acampamento protegendo o Instituto Lula de um atentado tal. Aquele rojão, né? É o que é rojão. É o rojão. Alguns dizem que foi uma carteira de trabalho que jogaram ali, sabe? Jogaram uma carteira de trabalho e bateu lá no portão e tal. Isso aí, atirar uma carteira de trabalho no Lula é uma coisa grave. Agora, então, e agora eles estão olhando agora para o próximo. E tem o exército do Stedley. O exército do Stedley. A divisão feminina. Então, quando você viu o caso das Margaridas, que também ali tudo foi construído, falaram que tinha 50 mil pessoas, foram ver no estádio, só a parte de baixo cabe no máximo 20 mil e estava semi-ocupado. Então, tinha cerca de 10 mil Margaridas com o dinheiro da Caixa, do BNDES e até Itaipu. Nunca vi uma usina hidrelétrica patrocinar um evento de trabalhadoras ou supostas trabalhadoras rurais. Caso único tal. Ou seja, que no caso de Itaipu, eles estão do lado do Paraguai. Sim. Eles estão contra a Itaipu brasileira. Né? E financiados por ela. Agora, você imagina, eles continuam, portanto, eles não aprendem. Continuam usando a estrutura de Estado, sem nenhum pudor, né, para organizar os tais movimentos sociais para sustentar o governo. Quer dizer, é dinheiro do governo que eles dão para os tais movimentos que apoiam o governo. Continuam do mesmo jeito. E a leitura que ela faz, Dilma e esse projeto de poder tal, da oposição, que foi tão, inclusive, ineficaz nessa semana, é que a oposição é golpista. Então, ela disse isso através do programa essa é a do linha, PT. Né? Economicamente, estamos num ano de travessia. Sim, perfeito. E qualquer tentativa de afastá-la é golpe. É golpe. Esse então, é o discurso. E esse é o discurso, foi feito no programa de quinta-feira do PT, apresentado lá pelo Zé do Breu e tal. Eles insistiram nessa tese, repetiram, colocaram 64, etc, tal, papá. E agora, ela na entrevista ao SBT, uma entrevista chapa branca, vergonhosa aquilo, parece que é para obter verbas oficiais, aquilo tá na cara que é uma rua de 2 mãos, você faz uma entrevista chapa branca e vai ser inundado por verbas publicitárias federais, de agências federais, ministérios, bancos e de empresas que fornecem ao governo federal e, para ser simpáticas, certamente pode anunciar no SBT. Aquela foi uma vergonha, eu fiquei envergonhado vendo aquilo, mas a tese do golpe estava lá. Ela decorou a frase do Lacerda, os textos da Tribuna Imprensa de 1950, que ele disse sobre a eleição de Getúlio em 50, que ele não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, e se tomar posse tem de ser derrubado, etc. tal. Ela com uma certa dificuldade decorou, acho que ela passou o dia decorando a frase e repetiu, identificou então, segundo ela, então que a oposição é golpista, né, insistiu nessa tese, etc. tal, e passou o programa e falando nisso e falando que a crise também não é produto, tal qual diz o programa. Só que no caso o atentado contra as instituições foi praticado por ele, claro. Não houve nada correspondente da parte da oposição, não houve nada parecido com o atentado da Rua Toneleiro. Claro, segundo, claro. O Getúlio Vargas não se meteu em nenhuma maracutaia, não Perfeito. Foi comprovado nada. Nada, é verdade. Houve casos pontuais ali no Palácio, ele se sentiu sobre o mar de lama, que foi montado agora pelo Lula e pela Dilma. Claro, basta ver que quem fez o Mensalão e o Petrolão não é a oposição, mas agora, é o governo. Agora, você, como historiador, sabe disso e denuncia. O que espera a oposição para falar isso? Isso que é uma coisa terrível. O que você acha? Eu fiquei procurando com uma lupa, parece aquele joguinho, onde está o Ali, eu fiquei procura, onde está Écio, onde está Serra, procurei, não achei. Procurei porque não consegui achar. Se quiser ver como é que ele está, é só olhando ali. Tá. Eu queria perguntar a ele, ao Serra, por exemplo, sobre o domingo, dia 16, se eles vão, qual é a postura que eles estão tomando. Isso no teu programa na Jovem Pan. Na Jovem Pan, tentei falar de todos os meios, não teve jeito de falar com a Écio, nem não conseguimos falar com o Serra. E com outras lideranças expressivas do PSDB, porque eu fico imaginando o seguinte, o maior partido de oposição é o PSDB. A pergunta é que postura ele tem? Na verdade, ele tem 3 posturas. Não é nem do partido, mas é de membros do partido. O governador de São Paulo disse que deve investigar, cumprir a Constituição. Ou seja,
Em outras palavras, se for para deixar esse governo até 2018, é melhor porque eu serei candidato em 2018. Esse é o sinal, claro. O outro, o Serra, estava até a semana passada tricotando com o Renan Calheiros, que resolveu agora tricotar com o Palácio do Planalto e deixou o Serra na mão. Supostamente, ele estava tricotando com o Renan Calheiros para, se for o caso, passar para o PMDB e ser candidato em 2018, ou, se Temer assumisse, no caso do impeachment da presidente, ele iria para o Ministério da Fazenda e seria a dobradinha, ao invés de Itamar Fernando Henrique, Temer, José Serra, tal. Essa era mais ou menos o desenho. E o terceiro, o Aécio Neves, tinha tomado uma postura de jogar o fogo na anulação das eleições, através do Tribunal Superior Eleitoral, e aí você faz a impugnação da chapa. E a Constituição é clara, eleição em 90 dias, não há dúvida, e ele certamente seria candidato. Quer dizer, pelo que você está descrevendo, Vila, eles conversam para burro entre eles e não conversam com o povo. Esquece. Não conseguem dialogar com o povo. Perfeito. Nunca. Nós temos agora essas manifestações marcadas que prometem ser de bom tamanho para o dia 16. Como é que você está vendo o comportamento da oposição em relação a essas manifestações? Que são manifestações da oposição. Que são da oposição. O dia real, 16 real. O dia 16 ele é fundamental. E essa questão, o governo fez toda essa articulação no sentido de enfraquecer o dia 16 e tentar provocar. Eles são provocadores, são criminosos. Nós não estamos falando com pessoas que têm divergências políticas. O governo tem um projeto criminoso de poder. E, se puder, sabota a manifestação do dia 16. Por exemplo, olha a provocação dos policiais do projeto lulista tal, porque o Lula é o chefe disso tudo. Isso é inegável. Por exemplo, agora no Ipiranga, no domingo, fazer uma manifestação em frente ao Instituto Lula para protegê-lo. No domingo? No domingo. Proteger do quê? Do quê, né? Ou seja, está querendo criar algum tipo de incidente. Em São Paulo vai ser difícil, acho. Mas em capitais do Brasil e em outras cidades, não vai causar surpresa para mim. Infelizmente, eu não estou querendo que isso ocorra, vai lembrar, Augusto. Mas se eles criarem algum tipo de provocação, porque eles são provocadores. Você está apenas lembrando que eles são os incapazes, capazes de tudo. Capazes de tudo. Eles seguem o Lula. O Lula tem por princípio não ter princípio. Esse é uma espécie de lema, o dístico do lulismo e tal. Então é uma coisa... Assimilado por todo o partido e pelo que resta, né? Sim. E por todo o penduricalho vinculado ao Lula e tal. Agora, o dia 16 é chave. Se ele for vitorioso, ou seja, se ele colocar em mais de 200 cidades do país, mais de 2 milhões de pessoas. O movimento oposicionista. O movimento. E isso é uma coisa importante, porque o que chama atenção, e é uma coisa que me agrada muito, é que o movimento, distante da estrutura partidária, não tem vinculações com prefeituras, governos estaduais, é um caso único na história do Brasil. Não existe. Você faz um movimento, uma manifestação como tivemos a 15 de março, sem nenhum apoio das estruturas oficiais. É diferente das diretas, por exemplo. Sem nenhum apoio e sem nenhum líder da oposição formal. Formal. Você constrói da base. Na Venezuela são os líderes que convocam. Perfeito. Aqui as manifestações são feitas apesar dos líderes. Apesar dos líderes. E essa autonomia da sociedade, esses movimentos, isso é importantíssimo. Porque, por outro lado, a estrutura política está petrificada, quase que imune à mudança, a novas lideranças. Porque você não tem voto distrital, então precisa ser uma eleição muito cara, via voto proporcional, os partidos têm dono, você não pode ser candidato individualmente, só através de partidos. Então você tem toda uma estrutura petrificada. E onde está o novo? Não é na estrutura dos partidos. O novo está nesses movimentos autônomos, que não são igual aos movimentos do PT. Os do PT são braços do Estado, financiados por dinheiro do Estado. A novidade desses movimentos que convocam, por exemplo, as manifestações do dia 16 é autonomia em relação ao aparelho do Estado, autonomia em relação aos partidos políticos, né? E uma construção de um desejo único, que é o foco central, que é o fora PT, fora Dilma, fora o projeto criminoso de poder. Aliás, eu aproveito, Vila, para lembrar que amanhã, aqui na TVeja, nós teremos uma entrevista feita pela Joyce Hasselman, a entrevista será feita amanhã, com os líderes, representantes de todos os movimentos envolvidos na organização dos protestos marcados para domingo. Perfeito, isso é importantíssimo. E para deixar claro como a coisa é espontânea e independente. É feita à margem e apesar do sorteio. Agora, Vila, apesar de tudo isso que o governo faz, né, dessas essas melhoras da morte que tenta, como a gente chama no interior, a crise econômica só se agrava. Só se agrava. Como é que eles vão escapar disso? Eles não têm projeto, não tem nada. Hoje a Grécia começou a melhorar. Restam em crise Brasil,
Rússia e Venezuela. Todos provocaram essas crises que o nosso Lula agora tenta atribuir aos Estados Unidos. Queria que você aproveitasse a parte final do programa para comentar esse aspecto da crise. Olha, a questão econômica, a crise se agrava, a situação é muito difícil. Já falavam em 1,9 negativo, agora já falam em 2,5. Isso. Quer dizer, uma recessão de 2,5 e tal. As expectativas, a contaminação de 2016, quer dizer, pode ser que tenha a recessão se estenda a 2016 e uma possível recuperação só em 2017. Portanto, vai ser a recessão mais longa da história recente do Brasil. E o pior resultado esse ano desde 1990, portanto, os últimos 25 anos. Internacionalmente, você tem as pressões que já... o grau, melhor dizendo, o grau de investimento que caiu. A situação se agrava e... Você tem a criação de 2 CPIs essa semana que se instalaram do BNDES e dos fundos de pensão. Portanto, e uma nova fase, Pichuleco 2, da Operação Lava-Jato. Pichuleco 2 é ótimo e tal. Então, você percebe que você tem um cenário de agravamento e de intensificação da apoio em popularidade continua altíssima da presidente. E o que chama atenção, para concluir, Augusto, é a oposição. Quer dizer, você tem todo um cenário dado, quer dizer, que ela não moveu uma palha. A crise econômica, ela não tem nada a ver. A questão do grau de investimento não tem nada a ver com a oposição. A criação das CPIs, muito pouco, quase nada, isso aí tem a ver mais com o Eduardo Cunha. O movimento dia 16 chega até a convocar, apoiar, mas ninguém diz que vai, né? Os principais líderes aliás, do PSDB. Eles convocam, mas não dizem. Não diz, mas eles não se convocam. Não sabe, vai decidir na hora, ninguém pode decidir na hora, tal, né? Então você tem todo um cenário de enorme agravamento da crise política, da crise econômica, e o meu receio nisso tudo é o seguinte: se não tiver um posicionamento claro da oposição lá em Brasília, você tem uma fratura entre a Praça dos Três Poderes e o resto do Brasil. Não é só uma fratura da Praça dos Três Poderes e o Distrito Federal, porque lá também a popularidade da Dilma é altíssima, mas é uma fratura daquela praça ali que tem os 3 edifícios, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto, e o resto do Brasil. E se a oposição ela não diminui essa fratura, a pergunta é com quem as ruas e a maioria do povo brasileiro vai dialogar para enfrentar esse processo. Aliás, Vila, eu vou retomar um assunto que você já mencionou aqui, depois de mostrar um vídeo, a produção está me informando que tem alguma coisa sobre os movimentos do dia 16. Não. Então tá. Então a pergunta a pergunta para o Vila é a seguinte: você disse com todas as letras, sim, vem dizendo isso, quer dizer, Lula é o chefe e eu assino embaixo. Perfeito. A oposição não fala isso. Não fala. Então eu queria que você terminasse comentando. A oposição é incapaz de localizar o inimigo principal. Do inimigo principal. Como que você pode travar uma luta política, Augusto? Se a gente conhece a história, não precisa ser muito antiga, relativamente recente do Brasil, das últimas 4, 5 décadas, em qualquer luta política, você tem que saber lá quem é o adversário fundamental que você vai enfrentar, né? E apontar e fazer todo o trabalho de desgaste desse adversário, como esse adversário faz de você. É a luta política que se trava assim. Em momento algum, eu vi uma clara afirmação do Aécio sobre isso. Eu vou falar dos 2 candidatos presidenciais e do Serra em 2010 e 2014. Estou falando de candidatos que receberam milhões e milhões de votos do povo brasileiro e a esperança do povo brasileiro. De identificar, olha, é o Lula, é o chefe da quadrilha, é ele que montou esse esquema criminoso, portanto, ele que nós vamos focar, né? O Lula que usou a Petrobras contra eles durante a campanha de 2006, 2010, 2014, apontar, ter um diálogo com a população, aparecer, ir nos programas de rádio, televisão, internet, dar entrevistas a revistas, jornais, tá ativo. Eu imaginei que essa semana o pessoal tava... Não é o dia 16 para instrumentalizar, porque os movimentos não são instrumentalizados, são autônomos. Mas essa tá presente, conversa fiada precisa acabar. Precisa acabar. Não, porque senão vai ficar com cara de movimento partidário. Nada disso. Vai como cidadão. Então, o que todo mundo quer hoje, acho que o povo brasileiro quer, é uma questão de dignidade, aqueles que caminham com a espinha ereta, que se não se dobram para esse projeto criminoso do poder, é estar nas ruas. O dia 16 pode ser o ponto de inflexão, o caminho do fim do projeto criminoso do poder. Perfeito. Vila, estaremos aqui na próxima quinta-feira para tratar, já para analisar o que aconteceu. Perfeito. No dia 16. Está terminando agora mais um Aqui Entre Nós com Marco Antônio Vila, mas a programação de TV já não para.